nessa manhã, com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, vamos adentrar em uma mensagem especial. E que o Senhor sim nos abençoe. Falando sobre algo importante, necessário, que é a nossa preparação. Aqui nesta parábola falamos sobre as vestes nupcial. E isso faz parte da preparação. Faz ou não faz? Tina, você é uma menina que é convidada para muitas ocasiões especiais. Você que é uma pessoa que tem um bom porte. Se você for numa festa que tem, vamos dizer assim, regras para você entrar ali, tanto de vestimento, comportamento. Se você não fizer, você vai ficar nessa festa? Se você não tiver a veste escolhida, você vai poder entrar? Não vou querer também. Você não vai querer também? Então. Depende do que eu não entendi aí. Como? Se for para ser festa do mundo, Não estou falando festa do mundo. Estou falando uma festa social, casamento, uma boda, uma festa de 15 anos, que é uma festa assim, mas... Você vai? E tem uma roupa própria que você vai ter que usar. Se você não usar, você não entra. O que você acha? Você vai colocar essa roupa? se for nessa, eu vou. É isso aí. Então, essa é uma de coisa honesta. Então, hoje, vamos ver o que acontece nessa parábola, falando sobre a veste nupcial. Que em um momento que foi lido de Mateus, capítulo 22, versículo 12, de uma pessoa que estava ali sem aquele traje necessário para aquela festa, que foi escolhido e todos teriam que usar essas vestes. Não precisasse comprar, mas que era dado e que ele teria que usar. Não, mas eu tenho essa roupa aqui e vou com essa roupa, não importa se alguém vai querer ou não, ou se... Como vai acontecer? Então, isso significa muito. No decorrer da mensagem, eu vou falar o que significa isso. O que significa nós usarmos as nossas vestes próprias, querendo fazer o que da nossa vontade, ou com que aquele momento especial, ou naquela ocasião, você tem que precisa usar uma veste especial. Por quê? Será que o nosso desejo, até mesmo pode ser um desejo que não condiz com a palavra de Deus, que é um desejo carnal? Será que perante Deus, esse desejo ele vai ser visto como algo que você vai ter que usar? Ou se Deus quiser, se essa tem que ser assim ou não? Teremos que ser transformados? Teremos que ser mudados ou não? Vamos ver então. Esta parábola apresenta uma lição mais elevada de grande importância pela celebração, pelo casamento, que era então essa ocasião. União da humanidade com a divindade, como diz na parábola. E a veste nupcial, ela simboliza o caráter que deve possuir todo aquele que for considerado um convidado digno de comparecer ao casamento. Então, olha aí, o que eu disse no início. Desta forma, representa o quê? O nosso caráter. Representa a nossa humildade. Representa a nossa disposição em querer participar. Representa a nossa, vamos dizer assim, o respeito. Por quê? Seria importante, seria necessário, como que essa parábola nos diz, que a união da humanidade com a divindade, simbolizando uma veste especial, simboliza a nossa o quê? Transformação. É isso que nos traz. Vamos ver o início dessa passagem, que é no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 2 e 3. Eu quero pedir aos irmãos, pode ler na tela aqui, ó. O irmão que não trouxe a Bíblia, mas quer ler? Vamos ver quem quer ler aí.
Vamos ver, a irmã Ana Chaves está quietinha lá, não sei se ela participou hoje. Irmã, a senhora participou hoje da escola sabatina? Então só pode participar agora. Vai lá, por favor. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Mateus 20. Mais esse, irmã. E enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Isso, só tem. Obrigado, irmã. Então, convidou aqueles que queriam vir. E aí, verso 3, chamaram os convidados. E eles não quiseram vir. Agora, interessante, né? Uma ocasião muito especial de um rei. E alguém fazer pouco caso ainda, né? É complicado. No versículo 4 até o 6 agora, um outro irmão. Quem que não participou aí? Irmão Zé Martins, não consegue ler daí? Por favor, pode ler na sua Bíblia também. É no capítulo 22, versículos 4, 5 e 6. Depois disso, ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, o seu boi. É o 5? É o 5? Isso, irmão, até o 6. É o 6? Pode continuar. Cevado já, noivo, pronto. Vinde a bodas, porque eles não fizeram caso, foram para os seus campos, outros para seus estrados, e outros, portanto-se, vós lhe voltaram, plajaram-se e mandaram. Isso. Então aconteceu aqui o quê? Foram convidados, quiseram, outros foram convidados, outros não quiseram, mataram os seus servos. Que revolta, né? Mataram os seus servos, se apoderaram dele e mataram eles. Ou seja, isso aqui é servo do rei, matar ele, vão cantar o dia que eles têm, a roupa que eles têm. E o rei, versículo 7, ficou muito nervoso, encolerizou-se, enviando seu exército e destruiu todos aquela cidade, incendiou, ficou muito nervoso. Então, nessa parábola, como uma grande ceia, simbolizados o convite do quê? Do Evangelho. E a rejeição que o povo judeus, teve com Jesus. E chamou então o quê? Os gentios, por parte daqueles que rejeitaram o convite. Essa parábola revela uma profunda ofensa, uma punição mais terrível. O chamado às bodas é o convite de um rei. Procede de uma autorização, ou de uma autoridade investida de poder para ordenar, conceder grande honra. No entanto, é uma honra desprezada. A autoridade do rei não é apreciada. Então, dessa forma, traz a nós o quê? Uma reflexão pelo que a palavra de Deus nos diz sobre o momento que participaremos das bodas celestiais no céu. O que representa isso? O que isso significa para a nossa vida? A nossa preparação? Hoje, o convite é dado, não é? O que nós foi falado hoje aqui? O irmão Leonel mencionou até nos minutos missionários, que eu gosto muito dessa forma de passar o missionário como uma experiência. De fato, eu gosto muito dessa forma. Mas, como o Leonel expôs aqui. Mas dessa forma, o quê? É você levar o Evangelho. Pessoas te maltrataram. Pessoas, falando aqui na história, que mataram. E tem a história de que foram mortos. Quantos foram mortos? Não é verdade? Quantos foram mortos? Os apóstolos, os profetas, foram mortos. E o que isso agora representa para as bodas celestiais? Hoje, o que nós estamos fazendo para a nossa, o quê? O nosso momento especial. Que isso significa, às vezes, o quê? O nosso caráter. A nossa condição de nos apresentar, nós achando que o nosso caráter, os nossos hábitos, os nossos costumes
corriqueiros, iremos conseguir nos apresentar perante Deus, um Deus santo? Se o sangue de Jesus, como as crianças que disse, né, amor? Acho que até nessa parábola você estava falando aqui hoje, né? O sangue de Jesus é que nos lava, que nos purifica. Precisamos com que esse sangue possa nos lavar, nos purificar, porque a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. A nossa vestimenta, essa vestimenta, não é nada. A nossa vestimenta espiritual não é nada. O sangue de Jesus que nos purifica. E poderemos desta forma, somente desta forma, com a graça de Cristo, com sua justiça, aí sim, nos apresentar perante um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que pode, assim, que nos salva. Quem que são convidados para essa festa? Mais um texto, Adriel, por favor. É no versículo agora 8 até o 10. Deixa eu chamar o irmão aqui para ler para nós. Irmão José, não consegue ler para nós, por favor? Então disse ao servo as bodas, na verdade, então preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidaram para as bodas e todos que encontraram. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial e foi cheia de convidados. Muito bem, muito obrigado, irmão. Olha aí, a festa foi cheia. E eu tenho um pensamento que eu costumava ouvir muito, inclusive dos meus pais. Eu só guarda para o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E isso para mim marcou muito a minha vida, no meu coração. Porque, irmãos, o que é relatado aqui na palavra de Deus, o que é sempre mencionado, é que Deus, Ele tem um povo e seus escolhidos. E se nós, como representantes, nós não fizermos caso, outros irão tomar o nosso lugar. Eu vejo aqui na igreja, no banco, né? A gente sempre tem uma história, 25 anos que nós estamos aqui na igreja de Foz. Pessoas que estão desde essa época, né, Maelson? Firme e forte nas promessas de Deus. A irmã Maria, muitos aqui, muitos. Outros pararam de vir, não vejo mais aqui, não considerando com que isso é glória para a minha pessoa, de maneira nenhuma. A honra e glória somente a Deus, a Ele. Porque Ele me preservou, Ele me abençoou. E a todos os irmãos. E outros que chegaram. Os jovens, o Leonel, a Patrick, depois, né? A mãe do Leonel, o Pedro, faz muito tempo que está para cá. Então, é dessa forma. Agora a Tina eu conheço ela desde que eu era criança. E ela está aí firme. Apesar dos tombos, né, Tina? Andando de muleta. Mas o que... Mais de 30 anos. Amém por isso. Irmãos, desta forma, Deus convida a todos. Meu amigo Davi, faz um tempo que está para cá. Eu não o conhecia antes que a Angélica trouxe ele para cá. E eu tenho muita admiração por ele. O nosso santo bateu. Então, dessa forma, meus irmãos. O Patrick, eu gosto do Patrick muito, menino calmo, deixa eu meio bravo, mas depois eu vejo que ele tem um coração muito bom. E a todos os irmãos, a irmã Maria de Lourdes. Tem Maria para todo lado, a gente até se perde. Que não faz muito tempo que eu a conheço, apesar de ela ter uma idade, já bastante experiência, né, irmã Maria? Mas a fé dela e a esperança é mais jovem do que muitos. Eu tenho certeza disso. É mais forte, com tanto fervor do que muitos, que tem tanta força, mas não tem buscado tanto a Deus. Dessa forma, Deus nos coloca como que?
junta por todos os lugares. E a festa ficou cheia. Irmãos, o céu, ele vai ter o povo escolhido, aceito por Deus. A grande multidão e também os 144 mil. E isso está registrado. E se nós não nos propusermos a estar entre os 144 mil com todas as forças, como diz a irmã White, nós não iremos participar dessa festa. Com todas as forças, procuremos estar entre os 144 mil. Com que aqueles que forem fiéis, o que eles acreditaram, o que eles receberam, da luz que eles receberam, eles serão fiéis na grande multidão, de acordo com o que nós acreditamos, com a mensagem que acreditamos, que está escrito. E se nós não fizermos, não teremos segunda chance. Vamos ver o restante dessa passagem das bodas? Versículo 11, Adriel, por favor. Olha aí, um outro irmão. Irmã Dalva. Lê para nós, por favor, irmã. De núpcias. Muito obrigado, irmã. Adriel, mais do texto, 12 até o 14. Vou escolher uma outra pessoa. Marcelete já participou. Angélica acho que não participou. Angélica, pode ler para nós? E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então, isso, continua. Diz então, o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, está aí. Isso seria uma condenação? Isso seria uma forma de destruição do ser humano, de alguém? Não. Mas sim de uma consequência e atitude daqueles que querem ficar fora. O texto está dizendo que Deus escolheu, né? Não. É consequência de atitudes, escolhas diárias do nosso caráter, dos nossos costumes, dos nossos hábitos. E isso faz parte da nossa vida. O que é o caráter? O que é o caráter, Leonel? É o quê? Costumes e hábitos diários. Eles ficam agora o quê? Ativos em nossa vida. E a nossa conduta e o nosso exemplo vai se transformar, vai ser mostrado. Isso é o caráter. Cristo quer mudar o nosso caráter como? Com que a leitura da Bíblia e de sua palavra, a nossa atitude com o próximo, com os irmãos, com que na nossa, vamos dizer assim, demonstração de vir à igreja, isso tudo, demonstração de que Deus quer produzir no nosso costume, um caráter. É isso aí. Seremos transformados pela palavra de Deus. E aí, quando nós chegarmos para ir para o céu, nós vamos com tudo dessa forma aqui, ainda mais teremos transformado no piscar, no abrir e fechar de olhos. Isto, no piscar de olhos. Para nós receber um corpo o quê? Incorruptível. Um corpo transformado. Como anjos. Anjos de luz. E para nós chegarmos neste momento, teremos que passar pelas provas, pelas dificuldades. Né, Tina? Caindo e levantando. O cair é humano e o levantar? Pronto! O levantar é de Deus. A honra e glória somente a Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos preservou, não é, Ana Maria de Lourdes? Cheguei para a Maria de Lourdes hoje, a Maria, a senhora está aqui na igreja. Quem que trouxe a senhora, Maria? Jesus! Foi Deus que me trouxe. Oh, glória! É isso mesmo, irmãos. É Deus que nos traz. É Deus que faz nós ter essa alegria. O texto, então, até o 14. Irmãos, aí tem o 21 e o 22. Não, só o 21. É de Mateus. Vai lá, o Adriel.
21. Outro irmão, a Ali. A irmã Raquel. Não. Peraí, tá errado aí. Desculpa, Adriel, coloca outro. Mateus 7, 21. Desculpa, Adriel. Só um pouquinho, irmã. Aí, agora sim. Por favor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito obrigado. Então tá aí uma passagem muito conhecida com o mundo evangélico, como que todos, né, diz que existe, só tem um Deus, certo? Que a salvação não é por placa de igreja, certo? Mas que onde nós estivermos, nós podemos ser salvos. Agora, se você tem um entendimento que o Espírito de Deus te trouxe, e alguém, através do Espírito Santo, como foi, até acho que foi eu que passei a mensagem que o Espírito Santo levou o quê? Felipe, falar com o etíope. E se o etíope falasse assim para Felipe, não, eu acredito assim, e toda o Deus é um só, e eu vou ser salvo de... E aí? O que vai ir acontecer com o etíope? Ia se perder. Não, mas Deus é um só. E a igreja onde eu estou, se ele estivesse congregando numa igreja ou participando de uma igreja, e o Espírito Santo levasse alguém para falar da verdade para você, fala assim, não, onde eu estou você salva. E aí? Essa salvação veio, a pessoa ela rejeitou. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, placa de igreja não salva, igreja não salva, quem salva é Jesus, tá certo? Mas Deus tem um povo seu, tem uma congregação, tem um povo que é seu representante. Teve ou não teve em todo o tempo? Lá antes do dilúvio, vamos colocar aqui, que vai ser uma forma muito clara de explicar. Existia ali religiões? Existia ou não? Existiam muitas religiões, sim. Existiam muitos costumes, sim. Mas quem que entrou na arca? Aqueles que aceitaram. Aqueles que pregaram. Aqueles que naquela pregação eles ouviram e foram salvos. Com a pregação do Evangelho, que será iluminado no mundo inteiro, a mensagem da tríplice mensagem angélica. Aí sim, esses serão salvos. Aqueles que chegarem à luz. Se for rejeitado, esses não serão salvos. Haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Pois não se vestiram com a justiça de Cristo, com o Evangelho eterno. Tem mais um texto, agora é Tiago. Capítulo 1, versículo 22. Meu marido de Lourdes, você não pode ler? Não? Então vamos ver outra pessoa. Irmã Lourença, consegue ler? Um pouco? Quer? Não, mas a Cris já participou hoje. Já participou, mas a Cris também é. Antônio, chama a Cris. Adriano, pode ler mais. Tiago 1, 22, né, Cris? Tiago 1, 22. Vai aí, Adriano, pode ler. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí, tá, irmãos. Essa condição teremos nós. Seremos aceitos por Deus. Seremos somente o quê? Não sede somente ouvintes, mas cumpridores, para que a palavra ela possa te ajudar. Irmã Maria Cândida, pode ler? Então lá do Adriel, é João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito obrigado, irmã.
Irmãos, esta confirmação de que Cristo habita em nós, é aqui nos dita a nós, ó. Aquele que vai nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esta é uma confirmação. É uma forma assim, concretizada. Todos os passos, eles têm que ser dados. A você ouvir, agora não somente ouvinte, agora praticante. E você confirmar agora o que Cristo fez na sua vida. Que é você o quê? Ser batizado. E aí o Espírito Santo será atuante em sua vida. Dessa forma, Cristo realiza em nós algo especial. Como todos aqueles que desejam a salvação, teremos nós condição de nos apresentar a Cristo como eleitos dessa forma. Muitos que ouvem o convite de misericórdia são testados e provados. Poucos são marcados com o selo de Deus vivo. Poucos irão se humilhar como uma criança para que possam entrar no reino dos céus. Então é dessa forma. Muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados, mas poucos são o quê? Que aceitam. Que são marcados marcados, que diz aqui? Com o selo de Deus vivo. Como que se humilhar? Poucos que se humilham como criança. Tem um pensamento no livro de Apocalipse que diz, 3,17: rico e sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que é o quê? Desgraçado, pobre, cego e nu. Então, não queremos nós com que esse costume e essa vontade esteja em nós, porque nós temos que provar a vontade de Cristo, provar a justiça de Cristo. Tem um pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos para nós finalizar a mensagem desta manhã, que é na meditação, não temos pequeno rebanho. Não lembro de que ano que é. Página 351. Eu quero ler com os irmãos e compartilhar essa passagem. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É a advertência de Jesus à igreja de Laodiceia. Há algo que se arrepender. Mentalidade mundana, egoísmo, cobiça, destrói a sua vida espiritual. Enquanto se lisonjeiam de serem ricos, de aumentar os seus bens e não necessitar de nada, Cristo os declara desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Entre os maiores perigos que ameaçam a igreja está o amor ao mundo. Desta fonte brotam os pecados do egoísmo, da cobiça. Por parte de muitos, quanto mais obtém tesouro na terra, tanto mais põe neles as suas afeições, diligências em adquirir mais. Satanás emprega todo meio que pode imaginar para vencer os seguidores de Cristo. Com maravilhosa habilidade e astúcia, adapta ele suas tentações aos temperamentos de cada um em particular. Olha aqui, irmãos. Irmãos, Satanás, por que a irmã Cileide fez menção aqui na lição do dia? Foi, irmã Cileide? Que ele não dorme, que está 24 horas acordado? Ela usou esse termo. Está sempre ativo. Está ativo, falou na lição, está ativo. Então ele adapta o quê? A todos ele faz uma tentação diferente. Ele vai adaptando as condições aqui dos jovens, Miguel, João, Driel, eu. Ele vai adaptando. Mas não deixa ninguém. Sim. Por que ele não deixa ninguém? Ele não quer que ninguém se salve. Para que o fogo dos nossos pecados não fica nele. É ou não é, Leonel? Para que ele não venha ser queimado mais. Quando uma alma se salva, ela aceita Jesus, a festa onde? No céu. E aonde que fica tristeza, preocupação? No inferno. Aonde o inimigo ele vai querer colocar nós. Desta forma, meus irmãos,
com habilidade e astúcia. Ele procura nós, às vezes, no nosso temperamento, às vezes, nos nossos hábitos, no nosso trabalho. Trabalhar demais é pecado, não trabalhar é pecado. Galera, tem dia que fica, tem gente que fica 6 dias sem trabalhar, mas só um dia. É pecado. E se você querer trabalhar demais os 6 dias, é pecado. A vida do crente é um equilíbrio. Você ser equilibrado. Você ser o quê? Amável. Honesto. O fruto do Espírito. Tudo que é bom de boa fama. Tudo que é interessante para a nossa vida. Desta forma. Os que são naturalmente egoístas, cobiçosos, eles tentam muitas vezes pôr o caminho da prosperidade. Sabe que eles não venceram o temperamento natural, o amor à riqueza, fará tropeçar e cair. E aqueles que não gostam de trabalhar, vai fazer tropeçar e cair, porque vai ficar com bastante sono. E não vai trabalhar, vai pecar. Nem para a igreja quer vir, porque tá com sono. Tá pegando ou não tá? Tá. E aí quem trabalha demais, que não aguenta nem vir na igreja, porque está tão cansado, tá pegando. Irmãos, é terrível. Tá pensando que é fácil? Não é. Tá pensando que o inimigo não quer pegar tudo de nós? Aí, tudo enganado. Aqueles que pregam fervorosamente, que eles estudam até as teorias do mundo aí, e ficam desacreditados em Deus. Desacredita no Espírito Santo, que o Espírito Santo não é a terceira pessoa de divindade. Desacredita que não existe livre-arbítrio, como livre escolha. E aí? Esses vão se salvar? De acordo com a forma aqui, não é não. Infelizmente, eles estão pecando. O positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos noticianos, terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar as normas e declarar positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O ouro que Jesus quer que compremos é o ouro provado no fogo, é o ouro da fé, o ouro do amor, o ouro daquele que não tem nenhuma substância contaminada, misturada com as coisas deste mundo. A veste branca é a justiça de Cristo, o vestido de bodas que somente Cristo pode nos dar. O colírio é o verdadeiro discernimento espiritual, tão necessário para nós, porque as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê sua graça, e nos ajude, e nos habilite para este momento tão especial. Irmãos, devemos procurar, devemos desejar este momento tão especial que o Rei dos Reis propõe para nós, as bodas celestiais. Que o Rei dos Reis propõe para nós um lugar de eternidade, um lugar onde mana leite e mel, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nada. Esquece dessa muleta, tio. Lá você vai correr. Lá nós vamos ser jovens de novo. Mas eu sou jovem, para entrar só tem que ser criança. De novo. Físico e mental. E no coração. Dessa forma Cristo quer colocar para nós. Não vamos rejeitar o convite deste rei. Aqui a tia fez menção que aonde, né? Alguns lugares ela não quer ir e tal. Isso está certíssimo. Onde Deus não está, a gente não pode não. Vai fazer o que lá? Quem que vai guardar nós se acontecer alguma coisa lá? Deus não está lá perto de nós, quem que vai guardar você, Tina? Quem que vai guardar eu se nós estiver onde Deus não está? Quem vai guardar, Daniel? Não tem. Morreu, se perdeu. Aí está, meus irmãos. Quem que vai guardar nós se nós fizermos uma escolha errada? Onde Deus não está, o que pode acontecer com nós? E se acontecer com nós, o que vai ser com nós? Morte eterna. Aonde haverá pranto e ranger de dente. Que o Senhor nos ajude.
que este momento tão especial, que a palavra de Deus nos traz, de reflexão, de entrega total, de nos olhar como criança, e de nós nos apoderar desse poder, deste convite, que Ele faz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vamos nos apoderar deste convite, dessas bênçãos, dessas promessas, dessa graça, e nos vestirmos do caráter de Cristo, que somente com essas vestiduras, com a justiça de Cristo, nós poderemos ser aceitos por Deus. Como que aquele que conseguiu entrar nas bodas lá da festa, nós não vamos conseguir nem entrar. Burlar a segurança, né, Patrick? Será que nós vamos conseguir passar pela segurança? Irmãos, o nosso coração não vai nem querer ir para o céu, está cheio de egoísmo. E a hora que se fechar a porta da graça, como fechou a arca? A porta da arca, que depois o povo ainda passou 7 dias, não foi lá da arca de Noé, sem chuva, e eles ficavam o quê? Aí, Noé, cadê você? Está em preso dentro, caçoando. O importante é que Deus não permitiu que ela fechasse a porta por dentro, o anjo fechou por fora. Muito bem, muito bem, muito bem. E hoje o que as pessoas dizem? Foi lição de sábado passado. Desde quando eu conheço a verdade? Nunca, né? Estamos do mesmo jeito. Jesus não vai... Irmãos, a porta da graça pode fechar hoje? Pode ou não pode, Leonel? Irmãos, não vamos adiar. Não vamos ficar olhando para outros. Vamos olhar para nós mesmos. O exemplo é quem? Quem, Adriel, que é o nosso exemplo? Muito bem. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sua graça. Amém.